Muito bom dia. A porta que você precisa, a bênção que você precisa ser liberada está no perdão que você não libera, muitas vezes. É isso mesmo. Às vezes tem portas que você precisa que ela abra, tem bênçãos que você precisa e elas estão retidas porque no seu coração você precisa liberar alguém, né? O maior exemplo do amor e do perdão é Jesus, né? Ao qual nós, sem merecimento algum, ele, né, foi pendurado, né, no madeiro, na cruz, pela minha vida e pela sua, né? Libere alguém que você está guardando no seu coração e receba do Senhor aquilo que ele tem. É o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Bom dia, né? Nós estamos aqui iniciando o nosso Café com Palavra. Assim, né, como o Senhor tem nos permitido estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, e nós estamos aqui para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém? Eu convido você a ficar na live. No final da live tem oração, né? E nós estaremos aqui orando pela sua vida, orando com você, né? Pelas suas causas, pelas suas batalhas, a qual você tem enfrentado, né? E nós sabemos que quando a igreja de Deus, quando nós nos unimos em oração, o Senhor Jesus, ele se apresenta, né? Ele se apresenta, ele responde, né? Então pegue seu cafezinho, né? A sua Bíblia e vamos fazer nosso devocional. Todos os dias uma palavra, né? Deus traz no nosso coração uma palavra de ânimo, uma palavra, né? Para que nós venhamos enfrentar, né, certas situações a qual nós só vamos conseguir através da palavra. Nós só vamos conseguir vencer pela palavra. Nós só vamos conseguir ir à frente pela palavra, através da palavra. Não há outro remédio, não há nada que eu e você venhamos fazer que, né, se não for pela palavra de Deus, nós não conseguimos ter vitórias, né? Deus, ele tem nos chamado para viver o novo da parte do Senhor. Deus tem nos chamado a colocar diante dele as nossas causas, as nossas guerras, né? Que nós enfrentamos todos os dias, né? Todos os dias, eu e você, nós temos guerras, né? Travadas a enfrentar, mas é o Senhor Jesus quem peleja por nós, né? Ele já venceu na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida, e de certo que se ele já venceu, né? A palavra de Deus vai dizer, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu que venci o mundo. Ele já venceu por você, né? Talvez você está numa situação que você não vê saída, talvez você está numa situação que você olha para todos os lados, parece que tudo está fechado. Talvez você está numa situação que você precisa de uma resposta, talvez seja uma doença, talvez seja algo que você precisa que o Senhor responda a você, né? Para que você tenha descanso, né? E Deus, ele nessa manhã, ele vem trazer no seu coração a certeza de que o Senhor Jesus, ele está contigo em todo o tempo. Ele vem trazer no seu coração a certeza de que ele é quem peleja por você. Você não pode desistir, perder as esperanças, entregar os pontos, porque o Senhor Jesus, ele diz na palavra que ele já venceu, né? Ele já venceu por nós. Então, não importa a situação que você esteja no dia de hoje, o Senhor, ele toma pela tua mão, ele te diz, levanta, né? Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Não há barreiras que o Senhor não quebre. Não há situações difíceis que Deus não resolva, né? Não limita Deus com a sua incredulidade, porque muitas vezes a nossa incredulidade, ela limita o Senhor de trabalhar na nossa vida. Nós vemos que Jesus ali, quando ele chega na terra dele, né, na cidade dele, ele não pôde realizar milagres, muitos milagres, por causa da incredulidade do povo, a qual conhecia ele. Então nós sabemos que pela palavra de Deus, né, nós precisamos crer, você precisa crer. Se creres, a palavra diz o quê? Se creres, verás a glória de Deus, né? Compartilha a live, né, para que outras pessoas venham receber, né, que Jesus ele venha abençoar a sua vida através dessa live, que Deus ele venha trazer no seu coração respostas. Porque nós temos necessidade de respostas. E nós sabemos que Deus, ele tem nos guardado, nos orientado através da sua palavra. A palavra de Deus é um manual que tudo que nós precisamos ali está. A palavra de Deus, ela nos dá o alimento necessário para que nós venhamos vencer todos os dias. É ele quem redime, é ele que levanta, é ele que te consola, é ele que guarda, né? O guarda de Israel, aquele que nunca dorme, né? Então o Senhor, ele cuida das suas causas, assim como também ele faz você mais que vencedor, né? Quando você luta, né, você é vencedor. Quando você está numa luta ali, você vence, você é vencedor.
Mas em Jesus Cristo você é mais que vencedor, porque Ele já venceu por nós. Então nós vamos meditar na palavra no livro de João, né? Capítulo 3, versículo 16. E Deus, Ele colocou no meu coração essa palavra e o Senhor, Ele traz, né? Eu comecei essa live falando sobre o perdão, né? As portas que muitas vezes nós precisamos que elas sejam abertas, elas estão no perdão que nós vamos oferecer a alguém. Às vezes é necessário você se desfazer de coisas que você carregou até aqui, para que Deus venha abrir aquelas portas que são necessárias para que você venha, né, viver aqui na terra, ainda aqui com alegria, né, com plenitude. Então tem coisas que é uma necessidade do perdão. Nós precisamos o tempo todo de liberar perdão. Tem coisas que não é por meio da oração. Tem coisas que às vezes você vai falar assim, olha, eu estou orando. Não, mas não é só por meio da oração. Às vezes você vai ficar orando e vai ficar rodando em círculos. Por quê? Porque Deus quer que nós venhamos liberar o nosso coração, liberar as pessoas que nós retemos. E não é difícil fazer isso, né? Não é difícil fazer isso. A gente se ira com facilidade, a gente se irrita com facilidade, mas o que Deus tem para nós? Deus tem para nós um coração limpo, lavado, remido no sangue de Jesus. E é necessário que seja dessa forma. Porque muitas vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, mas foi tão grave que essa pessoa me fez, como que eu vou perdoar? Como que eu vou, Senhor, se me fez isso e aquilo? E a palavra de Deus vai dizer, Jesus, quando ele foi crucificado, nós, né, ali, foi imputado sobre ele todo o pecado da humanidade. E aparentemente, se você olhar, parece uma injustiça, porque ele nunca pecou, né? Mas o nosso pecado que matou Jesus. Nós vamos ler a palavra, nós vamos dar continuidade, porque a palavra de Deus vai dizer assim, olha, no versículo 3, 16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não por crer por não crer no nome do Filho unigênito. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Olha só que importante isso aqui. Quando a palavra de Deus vai dizer, porque Deus amou, né? Deus tanto amou o mundo, ou seja, essa aqui eu estou na versão NVI, né? Tem outras versões que vai dizer assim, porque Deus amou de tal maneira, ou seja, Deus amou a tal ponto que ele fizesse o quê? Algo que só ele poderia fazer. Ninguém mais poderia fazer. Ninguém mais pode fazer o que Deus fez. Ninguém mais tem capacidade de entregar o Filho de Deus na verdade a qual Deus entregou. Ninguém consegue fazer isso. Talvez você vai falar, mas tem pessoas que queimam os filhos a altares, né? Tem pessoas que oferecem. Não. Deus, quando ele entrega o único filho dele em prol da humanidade, mostra que é algo que só ele teria capacidade de fazer, porque é só isso que realmente, só esse sacrifício tremendo e exclusivo que gerou na minha vida, na sua vida, gerou o quê? Gerou salvação, né? Ah, mas tem pessoas que vão crucificar, a gente sabe que no mundo está cheio de coisas, tem pessoas que vão oferecer, né, os filhos e isso, e nós não vamos entrar nesse mérito, mas não vai trazer salvação para ninguém. Ainda que outras pessoas venham falar que estão oferecendo, não vai trazer salvação a ninguém. Verdadeiramente, o único capaz de fazer esse sacrifício na cruz foi Jesus Cristo. O único. E a Bíblia diz, quando ele deu o seu Filho unigênito, para o quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E o que quer dizer isso? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi pendurado no madeiro, que a cruz, né, ela vem para poder me livrar, para livrar você do lamaçal do pecado, para nos dar algo que a gente não tinha direito de receber,
Quando nós entendemos essa situação, nós entendemos que ninguém mais pode fazer isso. Jesus, o Salvador, né? Não existe outro Salvador. Não existe ninguém que consiga salvar e livrar você das suas dores, dos temores, como Jesus. Não existe outro. E quando a palavra de Deus fala, ele amou o mundo, né? Bom dia, Sam, Pai do Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala, ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou tanto que ele expressou ali, entregando o seu filho, único filho, na cruz, por mim e por você. E se hoje você não tiver nada para olhar em volta, aparentemente, e falar assim, eu tenho esse motivo e esse para me alegrar, se alegra porque Deus deu o único filho dele por mim e por você. Não foi qualquer pessoa que foi pendurado no madeiro, foi Jesus. Outro não suportaria aquilo que Jesus enfrenta ali na cruz. As cusparadas, as dilaceradas, Jesus foi né, açoitado, os açoites, né? Nós sabemos que Jesus sofreu coisas terríveis, sem culpa nenhuma. Então, qual a dificuldade que você tem em liberar alguém que traiu você, que tratou você de uma forma que você não estava esperando? E essas dores, essas mágoas que nós vamos carregando, ela vai nos fechando portas. Tem portas financeiras que elas só vão ser abertas quando o coração estiver liberando, arrancando, tirando aquelas pessoas que nós estamos retendo. Tem portas na vida espiritual que há necessidade de perdão. Enquanto não há o perdão, há também um carregar de bagagem, de peso. Deus ele te convida hoje a perdoar. O Senhor te convida hoje a perdoar, a colocar diante do Senhor as suas necessidades. Falar, Senhor, aqui, olha, eu não consigo perdoar, mas eu decidi perdoar. A paz, Senhor, Rutileia, Sam, Eliane, bom dia, Jesus abençoe a vida de vocês, né? A Dani, que está aqui. Hoje é o dia de você olhar e falar, Senhor, eu não consigo. Mesmo que seja doído, mesmo que seja difícil, o Senhor Jesus, ele te convida a liberar o perdão. Porque ali, na cruz de Cristo, quando nós vemos um ser totalmente despojado das suas vontades, que foi Jesus, ele falava assim com o Senhor, Pai, né, passa de mim esse cálice, se for possível, mas contudo seja feita a tua vontade. Contudo seja feito aquilo que o Senhor quiser, não a minha vontade. Né? Bom dia, irmã Rosânia, bom dia, Tati, Pai Senhor Jesus. Quando ele fala, seja feita a tua vontade, ou seja, Senhor, o Senhor é o meu Pai, o Senhor sabe que isso vai me custar muito, mas eu não estou aqui pela minha vontade, eu estou aqui pela tua vontade. Faz a tua vontade cumprir na minha vida, não a minha. E você falar assim, faz a tua vontade, numa situação aparentemente confortável, que você não vai ter que abrir mão de nada, mas Jesus ele abriu mão da própria vida. Jesus ele abriu mão de tudo. Jesus ele abre mão de tudo naquela cruz. Aparentemente, né? Aparentemente por um tempo ele ficou como se estivesse envergonhado. Não que ele sentiu vergonha, mas o mundo quis imputar sobre ele uma vergonha. E nós sabemos que não existe ninguém que possa suportar tamanha dor a qual o nosso Salvador suportou. E quando a palavra de Deus vai dizer, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ele não veio, bom dia, Jordana, Pai Senhor Jesus. Ele não veio para trazer condenação, ele veio para trazer salvação. A condenação, ela vem se encaixar na minha vida quando eu não reconheço que Cristo é o Senhor Jesus, a qual foi pendurado no madeiro. E a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Que se você crê, se você tem fé, mostre o quê? As suas obras. Porque se Jesus ele expressa um amor tão tremendo na cruz de Cristo, ali, né? Jesus ele expressa, Deus ali, ele ama a tal ponto que, ou seja, ama de uma forma que não se consegue explicar, a ponto de entregar o filho dele e ele ser pendurado no madeiro. Você acha que você vai conseguir provar para o Senhor que você ama ele sem atitude? Você acha que você vai conseguir provar ao Senhor o seu amor sem você fazer nada? Ah, mas eu creio. Então a Bíblia diz, se você tem fé, mostre as suas obras.
né? Compartilha essa live, você que está aí, ou envia para alguém que precisa da palavra. No final nós vamos orar, né? Se você pode compartilhar, sinta à vontade para estar compartilhando. Não é sobre crescimento de perfil, visualizações, nada disso, né? Deus tem trago pessoas novas, eu tenho recebido pessoas novas, mensagens, eu tenho trago testemunhos de pessoas que têm sido curadas, né? Pessoas que têm sido alcançadas. Deus tem trabalhado de uma forma tremenda através do café, que eu estou sem entender, né? Eu fui à rua ontem, esses dias, eu estou assim impactada com o que o Senhor está fazendo. Então não tem nada a ver com quem está aqui, né? Tem a ver com quem levantou o café e vai levar ele adiante, que é o Senhor Jesus. Enquanto o Senhor permitir, né? Pode terminar mês que vem, pode terminar amanhã, mas enquanto o Senhor falar, nós estaremos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? E eu falei, Deus, que palavra, eu meditando, pedindo ao Senhor a palavra, o Senhor falou assim, o meu amor, né? Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Mabel, Pai Senhor Jesus. O amor dele é um amor tão intrínseco, é algo tão gostoso, que não tem como você falar assim, não, eu amo Jesus, mas se eu amo Jesus, como que eu demonstro isso? Através das coisas que eu vou fazer, aquilo que ele me ordenou fazer. Porque quando Deus manifesta o seu amor entregando o seu Filho unigênito, como está escrito aqui, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a viva esperança, esse é o que foi conquistado, que nós precisamos acessar ali na cruz. Ele prova esse amor de uma forma extraordinária, entregando o seu único Filho para morrer ali, né, no meu e no seu lugar. A partir daquele momento você já não teria mais a morte eterna. A partir daquele momento, se você crer, você não tem mais a morte eterna. E o que isso quer dizer? Ele mostra o amor dele entregando coisa tremenda, que é o único filho. Eu não daria uma unha de um filho meu por ninguém. E Jesus, ele vai lá, ele passa por tudo isso. E como você espera que você vai declarar o seu amor por Jesus? Não tem como você falar com Jesus que você crê nele pela manhã e você executar as obras da carne à tarde. Não tem como. E eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de santificação. Porque para nós que cremos que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma, é o único Salvador, nós temos certeza que nós vamos reinar com o Senhor também na glória, né? Você já está reinando aqui com Cristo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. O Senhor vê as aflições que você passa, as humilhações que você passa. Às vezes você é uma pessoa que aparentemente todos pensam que está bem. Todos olham e falam, eu queria ter a vida que fulano tem. Mas quando você está no meio de pessoas, você ainda está bem. Quando você chega em casa, a tristeza bate na porta, porque a situação é repetitiva. Mas se você está no Senhor Jesus, eu quero te falar que hoje o Senhor, ele já demonstrou grande amor por você na cruz, e esse é o amor que vai levar você a suportar e vencer essa situação, porque já vem o teu Salvador com a tua recompensa. Nós vemos na palavra que toda vez que Deus quer se apresentar a alguém, toda vez que Deus quer se revelar a alguém, primeiro Deus se revela quem ele é. E depois ele, após se revelar, ele revela ao homem quem ele é. Ele revela ao homem a verdadeira identidade dele. Toda vez que o Espírito Santo, que Deus ali, ele quer se apresentar, nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso com Moisés, nós vemos isso com tantos profetas, nós vemos na palavra. Você vê, Deus chega em Moisés, Deus se apresenta a Moisés, Deus se apresenta a Moisés no meio da sarça ardente, Deus se apresenta a ele no meio do fogo, né? E dada a circunstância que Deus se apresenta, ele já está indicando o que Deus tem para a vida daquela pessoa. Deus se apresenta, Deus se revela, Deus se manifesta, e logo após isso ele revela a identidade do homem nele. Deus traz diante do homem quem ele é, e logo em seguida ele fala, você é. Ele já chega falando, né, quem ele é. Porque um homem, né, natural, você consegue somente ter a sua identidade revelada, curada, identificada no Senhor Jesus. Fora de Deus, você vai ter crise existencial, você vai ter problemas que ninguém vai conseguir compreender, porque ainda não foi te revelada pelo Senhor a sua identidade nele. Quando ele chega a Moisés, nós vemos aqui, ó,
Moisés pastoreava o rebanho, Êxodo capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado, deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Olha Deus se apresentando. Olha Deus se apresentando usando algo que não é comum acontecer. Essa sarça, ela não se consumia. Ou seja, Deus, quando se apresenta, ele tem características únicas que ninguém vai ter. Ele se apresenta de uma forma para mostrar assim, só eu consigo fazer isso que você está vendo. Só eu consigo fazer da forma que você está vendo. Só eu consigo me apresentar de tal maneira a qual você está vendo. E quando ele fala aqui, ó, a palavra de Deus vai dizer, ó, o fogo, né, do meio da sarça saiu o fogo. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não se consumia, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Toda vez que Deus vê você se aproximando para observar o poder dele, ele vai se apresentar a você de um jeito que só ele pode se apresentar. Se você tem gastado tempo na presença do seu mestre, do seu rei, do seu senhor, ele está observando você chegar de perto para entrar e reconhecer a presença dele. Moisés aproxima para observar de perto, ele fala, vou observar de perto. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Deus vai chamar você para algo maior quando você der atenção para aquilo que Ele está fazendo. Deus está se apresentando, Ele está se revelando, Ele está chegando diante de você para se revelar de forma diferente, a qual não se revelou aos demais. Mas Deus chamou ele quando ele se aproxima daquela sarça. Deus faz um milagre, Deus faz algo impossível ali, que era a sarça não se consumir. Ele já começa apresentando uma forma impactante ali. Ele já se apresenta de forma extraordinária. Ele já faz dessa forma para que eu e você tenhamos curiosidade em saber quem ele é. E quando ele chega para ver por que aquele fogo não se consumia, por que esse fogo não se consome? Se fosse uma sarça se ardendo ali, queimando em fogo, mas ela estivesse se consumindo, era algo natural. Mas a sarça que não se consome é algo sobrenatural. Deus estava falando com Moisés ali. O fogo que eu tenho para você, para a sua vida, não é o fogo que vai te destruir. É o fogo que vai queimar dentro de você. Vai te manter de pé, vai te manter aceso, mas não vai consumir você. Porque não é um fogo de condenação. É um fogo do mistério que eu tenho contigo para a libertação de um povo. E o Senhor que se apresenta. E nós vamos ver aqui, ó, então do meio da sarça Deus o chamou. Mas Deus o chama quando ele vai o quê? Observar de perto. E a palavra diz que ele fala assim, respondeu, Deus chama ele, Moisés, Moisés. Toda vez que você lê na Bíblia, o nome sendo repetido, ou alguma palavra sendo repetida, significa que você precisa dar mais atenção. É algo que requer mais atenção, não é algo comum. É algo que Deus está querendo que a gente preste mais atenção. E ele fala, Moisés, Moisés. E ele fala, eis-me aqui. Na hora. Então, como ele reconhece que tem alguém falando com ele, que não era de forma natural, porque aquela sarça não se consumia. Tudo que chamou a atenção dele foi o quê? É um fogo, mas aquele fogo não estava consumindo. E da mesma forma que aquele fogo queimava na sarça, o Senhor passou a queimar do lado de dentro do coração dele, a qual a palavra vai dizer que ele falava com Deus com intimidade, falava ali o Senhor como amigo. Deus ficava ali, ele gastava tanto tempo com o Senhor, que quando ele saía da presença, que ele ia para o povo, o rosto precisava ser coberto, tamanha era a glória de Deus e a intimidade manifesta entre os dois. Intimidade. E quando nós vemos, a palavra vai dizer, então, disse Deus, não se aproxime. Ou seja, porque ele estava chegando perto, ele queria ver. Mas ao mesmo tempo que você se aproxima, tem coisas que ainda você precisa soltar. Porque quanto mais perto da glória, é mais perto da morte. É mais perto da morte. Quanto mais perto da glória de Deus, mais perto da morte nós estamos.
Você vai morrendo pro pecado, você vai morrendo pra mentira, você vai morrendo pro egoísmo, você vai morrendo pra todo tipo de coisa. Você vai começando a morrer para aquilo ali, não existe, não pertence mais a você. É um novo homem, tá nascendo um novo homem. E Deus fala que tem um limite, porque ainda você não vai chegar tão perto. Mas Deus, quando fala com Moisés, né? E eu não estudei nada disso aqui para estar aqui trazendo. O Senhor está trazendo a palavra revelada. Quando Moisés se aproxima, Deus fala, não se aproxime. Não se aproxime ainda. A palavra não vai dizer ainda, mas se você estudar a palavra, você vê que sim. Porque naquele momento em que ele estava conhecendo o Senhor, ele não pôde se aproximar ao ponto que ele queria para saber, porque ele tinha curiosidade. Observa-se então que toda vez que você tiver curiosidade sobre Deus, ele vai se revelar a você. Só que de uma forma que ele vai chegar a revelar a você, mas você não vai se prejudicar. Ele fala, ainda não. Fica aí, não se aproxima tanto. Ou seja, ao longo da sua caminhada você vai adquirir uma intimidade comigo, que eu vou falar com você como amigo. Mas agora deixa eu me apresentar a você. Deixa eu falar a você quem eu sou. Deixa eu falar com você quem eu sou, né? Deus falando com Moisés. E ele fala, né? Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés. Ou seja, olha, esse lugar aqui é santo. Você chegou nesse lugar santo aqui. Você entrou nesse lugar, Moisés, aqui é lugar santo. Tira as suas sandálias dos seus pés. Em sinal de quê? De reverência, de temor, de se humilhar diante de alguém que só ele pode, né? E quando ele fala, isso não é sobre religião, é sobre Deus, é a palavra. Nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, vai dizer, disse ainda, olha só Deus se apresentando, é aquilo que eu falei. O homem só consegue ter a sua identidade revelada quando Deus se apresenta. Ele fala assim com ele, ó, gente, eu amo isso aqui. Deus disse, eu sou o Deus de seu pai. O que Deus fala? Olha, essa sarça que está ardendo, que você não está entendendo nada, eu sou o Deus de seu pai. Ali começa o quê? Começa toda uma história. Ali começa o quê? Começa Moisés ali entendendo o que estava acontecendo. Eu sou o Deus de seu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, eu sou o Deus. Ele se revela, ele se apresenta. Deus é educado. Ele é realeza e ele se apresenta. E ele fala, então Moisés cobriu o rosto. Por que ele cobriu o rosto? Porque ele já ouviu falar desse Deus. Ele já ouviu falar dessas maravilhas desse Deus. Ele já ouviu falar dos feitos desse Deus. Quando ele fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus que fez isso na vida de Abraão. Eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus que fez isso na vida do seu pai. Quando ele fala, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus que mudei o nome de Jacó para Israel. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Olha como ele se apresenta. Olha a glória com que ele se apresenta, né? E ele fala, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Então ele cobriu o rosto. Quando ele cobre o rosto, observa você que Moisés ali de começo ele precisa cobrir o rosto. Só que depois, na presença de Deus, ele não precisa mais. Quem cobria o rosto era o povo, porque senão eles caíam, eles não iam aguentar olhar para o rosto dele por causa da glória. Então você, quando chega, quando Deus se revela a você, você ainda está de forma natural, mas isso não impede que ele se revele a você. A partir daquele momento, ele cobre o rosto e ele começa a conhecer Deus. E a palavra de Deus vai dizer, então ele cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então ele pensa, nossa, eu sei quem é. Ele está falando aqui, o Deus de Isaac, Abraão, Jacó. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus se revela e ele se apresenta e ali ele já revela o propósito. E ele revela o propósito e dentro daquele propósito ali está o homem e a identidade dele e tudo aquilo que Deus preparou. Quando Deus se apresenta, ele também apresenta o seu propósito e a sua identidade. E ele vai começar a falar, olha, eu sou o Deus, mas o que eu quero que você faça? Ele se revela. Então ele fala, eu sou o Deus, né? E ele desce, de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los. Se você estava esperando o seu livramento, é hoje. Se você tem clamado ao Senhor, pode tomar posse, porque o Senhor está descendo com o livramento. E se você crê e tomar posse, você recebe na sua vida, na sua casa, na sua família.
E ele fala, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ou seja, estou levando para uma terra impossível, estou levando para uma terra que está habitada, está aparentemente habitada, aparentemente você não vai conseguir, mas eu desci para livrá-los, e sou eu que vou livrá-los, e pela força e o poder do meu braço, vocês vão entrar e vão possuir essa terra. E ele fala, ferezeus, os heveus, os jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas, ou seja, lá tem amonitas, lá tem jebuseus, mas o clamor dos israelitas. Os jebuseus não são os meu povo, os heteus não são meu povo, mas os israelitas são meus. Os israelitas são os meus filhos. E eu tiro e os meus filhos eu coloco onde eu quero. Eu dou aquilo que eu quero. Eu tiro da mão daquele lá e eu entrego na mão dos meus filhos, os israelitas. Olha isso, gente. E ele fala, ó, pois agora o clamor dos israelitas. Quem são esses israelitas, gente? É o povo de Deus. São os meus, né? Chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Agora o que Deus faz? Revela o chamado. Se apresenta, revela o que ele tem, e agora ele fala o quê? Eu chamei você para isso, agora vá, pois agora vá, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo. Para de dizer que está difícil, para de falar que está difícil essa obra que Deus colocou na sua mão para fazer, porque ele está na sua frente. Para de falar com Deus que está difícil, para de murmurar, para de olhar para o canto e falar, Senhor, eu não estou mais aguentando, está muito difícil, está pesado, troca a murmuração pelo clamor. Deus, tu disse que desceria para livrar, tu disseste que desceria para ir comigo, o Senhor me chamou, tu me colocaste aqui para cumprir algo que só o Senhor pode fazer. Deus, eu estou aqui, mas a sarça ardente, Pai, quem faz é só o Senhor. Eu preciso que tu vá adiante de mim. Troca a murmuração do tá difícil por falar, Senhor, tu disse que viria e eu conto com o Senhor à frente. Eu conto com o Senhor à frente, porque é só o Senhor que pode fazer isso, né? E quando nós vemos a palavra vai dizer, olha, eu envio a Faraó. Estou te enviando para um povo que não me conhece. Eu ainda vou endurecer o coração dele. Vai ficar difícil. Vai parecer que está impossível. Vai parecer que você não vai vencer. Mas eu estou contigo porque eu quero revelar o meu poder através dessa dificuldade que você está enfrentando. Está difícil? É para minha glória. Está difícil? É para minha glória. Está difícil? É para minha glória. Porque se fosse fácil, não seria para Deus, seria para você, né? E quando ele fala aqui, ó, respondeu, e Moisés ainda fala, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés tinha conhecimento de causa. Ele falou, o quê? Eu vivi lá, eu sei quem é. Como eu vou chegar e livrar os israelitas? Porque ele fala, Deus, antes de Deus mandar você para um campo, ele vai te dar conhecimento daquele campo. Deus não manda você para a batalha, para morrer. Tira isso da sua cabeça. Tira a mente de derrota, de falar, as batalhas estão me esmagando, as batalhas estão me dilacerando. Satanás tentou lançar uma ameaça para minha vida ontem pela manhã. Deus falou, tu não vai nem abrir. Tu nem abrir esse áudio aí. Eu falei, mas não vou mesmo. O Senhor falou, você não vai abrir. Sabe por quê? Porque eu não quero que você pare a reedificação dos muros que eu estou construindo. Isso vai abalar o seu emocional, o seu psicológico. E eu não quero você fazendo isso. E quando eu ia abrir o áudio, o Senhor falou, não abre áudio de ameaça, porque você está construindo uma grande obra e você não tem tempo para falar com o Sambalate. Foi o que Deus falou comigo ontem. E eu falei, Senhor, só que antes da ameaça chegar, o Senhor havia me mostrado pela manhã. Por que eu falo que é ameaça? Porque tudo que é falação, que se levanta isso e aquilo, é ameaça. Deus falou, não abre áudio não. E eu não gosto mesmo, eu falei, ô glória, né? Eu falei, Senhor, isso aqui tá vindo como vento de medo, de amedrontar. Só que não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando de reedificação. O Senhor está falando de reestruturar tudo. O Senhor está falando de pregar a palavra, pregar o reino. Está de pé para pregar o reino. E se Deus colocou de pé para pregar o reino de Deus, para falar do Senhor, Ele se responsabiliza pela sua saúde. Ele se responsabiliza pela sua casa. Ele se responsabiliza pela sua família. Ele se responsabiliza pelos seus. Você não vai morrer nesse processo. Você não vai morrer fazendo aquilo que o Senhor te levantou para fazer. O maior interessado é Deus que você esteja à frente dessa batalha.
E porque você fica olhando para o lado, ah, Deus, eu vou perecer, ah, vai me derrubar. Não vai não, só se você crer. Só se você crer. Quando Moisés ele fala, Senhor, quem sou eu para livrar os israelitas de lá? Deus deu conhecimento de campo antes que ele pensasse em qualquer coisa. Ele lembrou. Não, eu já estive lá. Eu já estive no Egito. Eu já estive dentro daquela casa. Eu sei quem é. Deus deu conhecimento de campo antes. Antes de Deus revelar tudo, ele já sabia onde era e que era. E ele temeu, por quê? Por causa da grandiosidade. O inimigo, toda vez que ele quiser fazer algo grande para impedir a obra, para tentar massacrar um povo, ele vai se apresentar com muita pompa, muita glória, que era o Egito. E Deus está falando, para essa pompa e essa glória aí, eu desço para livrar o meu povo. Não tem ninguém quem segura. Ninguém segura a minha obra. Ninguém impede aquilo que eu quero fazer. É só Deus decidir que quer livrar. Para de colocar a sua luta como se fosse coisa grande. Ai, Deus, eu não estou aguentando. Ai, você troca isso. Senhor, eu sei que tu vai à frente. Quando o Senhor vai à frente é para vitória. É para vencer. E quando nós vemos aqui, eu falei o quê? Né? Mais para o começo. Que toda vez que Deus se revela a um homem, toda vez que Deus se revela a alguém, ele se revela, ele mostra quem ele é. E logo quando ele mostra quem ele é, ele se apresenta e já entrega o homem a identidade dele. Olha, eu estou falando com você que eu sou Deus e você é esse que vai fazer isso. Deus se apresenta, revela a identidade e já entrega o chamado. E essas três coisas, ele não dá muito tempo não, ele já te revela tudo, ele já coloca na sua mão, já coloca dentro do seu coração o entendimento e fala, vai, agora pois vá, né? Foi o que ele falou. E quando ele fala, né, quem sou eu? Deus afirmou, eu estarei com você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Ah, mas estão me perseguindo, é de cima para baixo. Se for de cima para baixo ou de baixo para cima, o Senhor toca. Ai, Senhor, mas é de cima para baixo. Ai, Deus, mas é liderança. Arabanda, rabanda, suricanta, remanai. A liderança ainda tem um Deus que também governa. Alabanda, súbia. Tem liderança que é liderada. E o maior líder é o Senhor. Ai, Senhor, estão me oprimindo. Ai, Senhor, é de cima, eu preciso obedecer. Sim, mas antes de você se dobrar diante de alguém, obediência, ainda tem um Deus que fala na terra. Ainda tem um Deus que se levanta em prol do seu povo. Ai, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, eu estou sendo perseguido. Basta que Deus se levante, porque na palavra está escrito, eu desci para livrá-los. Essa é a palavra. E quando ele fala, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Toda vez que o Senhor te enviar para um campo, toda vez que Deus te colocar na batalha, num combate, Ele é o teu escudo, Ele é o teu guarda, Ele é o teu Deus, é Ele que vai à frente de você. Aí você vai olhar e vai falar, ai, Senhor, mas o Senhor está mandando eu ir? Não, eu estou dizendo para você que eu estou indo na sua frente, eu estou com você, eu não deixo o filho órfão e nem abandonado. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais, mas o Senhor não rejeita. Ele não rejeita, Ele não deixa a obra pela metade. Com Deus tudo que tem começo tem fim. Deus não é Deus, Ele não é menino, Ele faz da forma certa. E a palavra de Deus vai dizer, a prova é esta, ó, que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Você está vendo agora, Moisés, os egípcios escravizando os israelitas, mas vocês vão vir nesse mesmo monte, vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão prestar culto a mim. Moisés, como? Estão presos? Cadeias para o Senhor é só um motivo para o milagre ser exposto. Cadeias que prendem você hoje é só um motivo para a glória de Deus ser maior. Cadeias que prendem hoje você, seja na doença, seja no casamento, qualquer cadeia. Se você escolher observar Deus de perto, como Moisés fez, é só um motivo para a glória de Deus ser manifesta de forma extraordinária. E quando a palavra de Deus vai dizer, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Como que eu vou falar? Quem é o Senhor? O Senhor falou que o Senhor é o Deus dos meus antepassados, mas eu sei quem são os meus antepassados, mas eles não sabem. Eu preciso dar um nome para o Senhor. Ah, você precisa entregar o nome do seu Deus para os seus adversários? Aí o que ele vai falar? Olha,
E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo. Eu sou tudo, tudo que ninguém nunca viu. Eu sou tudo que ninguém nunca vai conseguir compreender. Eu sou tudo que ninguém vai conseguir esquadrinhar. E eu sou tudo. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não tem palavra. Quando ele fala eu sou o que sou, ele fala assim, olha, não tem um nome que você dê a mim, que a minha glória vai caber dentro desse nome. Não tem um nome que você vem dar a mim que vai comportar tamanha glória que esse povo vai ver manifesta da minha parte. Não tem. Não tem um nome, Moisés. Eu poderia te dar muitos nomes, mas não vai ter um nome que você vai conseguir compreender, que vai se encaixar. Tamanha glória, Deus já se revelou de várias formas. Mas ali, tamanha grandiosidade do que Deus fez no Egito, não tem, Moisés, um nome que eu consigo te dar diante do que eu sou, que eu vou me revelar no meio desse povo. Não tem, não tem. O meu nome é o que eu sou. Eu sou. Porque eles vão ver que eu sou Deus, que dou livramento no meu povo, no meio de uma situação. Ai, as pedras estão caindo. Os gafanhotos estão consumindo a plantação. A água foi contaminada. Acabou a água dele. As águas se transformaram em sangue. Mas o meu povo está onde? Preservado. Onde? Dentro do Egito ainda, no meio da situação. Deus quer que você coloque no seu coração hoje, que no meio da... Você não depende de governante. Você não depende de governante. Você não depende de governante de estado do seu país. Você depende do eu sou. Você está preocupado com os preços das coisas subindo? O Senhor fala, eu sou. Aremando, Renécia. Você está preocupado com a situação? Ele fala, eu sou. Ebibiaço, Minécia. Está preocupado com essa enfermidade que o médico diz que seu filho tem? Deus está falando, eu sou. Alabanderebácia. Deus está falando, eu sou a cura, eu sou o livramento, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te levanta, eu sou aquele que te redime, eu sou. Não há um nome que possa caber tamanha glória com que eu vou me revelar. E detalhe, ainda vou endurecer o coração dele para manifestar mais fortemente a minha glória. Está preocupado com o quê? Eu sou. O eu sou vai adiante de você. Rose, no dia que você esquecer disso, por favor, me lembra. O dia que você me vê angustiada, atribulada, Deus me livre disso, me lembra. Rose, você disse que Deus ele estava à sua frente, assim como estava com Moisés. Me lembra, porque nós estamos aqui entre irmãos. E é um segurando o outro. É um abraçando o outro. É um segurando na mão do outro e vencendo. Ninguém solta o outro. Não, segura. Levanta. Assim o Senhor tem nos chamado. Para a glória do nome do Senhor. Deus falava comigo, filha, eu quero que você fale da cruz. Mas eu também quero que você fale de chamado, de identidade. Porque a identidade do homem só é revelada verdadeiramente. Ele só vai ser completo na identidade dele quando ele me deixa apresentar a ele quem eu sou. Fala sobre o chamado. Fala. Quem oprime você também presta conta. E o Senhor vai falar assim, olha, eu desci para livrá-los. E não liga se Deus te der um direcionamento diferente, não, porque tem coisas que Deus vai precisar mexer. Muitas vezes Deus vai precisar tirar você de onde você está. Porque se você continuar do jeito que você está, no lugar que você está, você não vai frutificar mais. Às vezes vai chegar num ponto que Deus vai se revelar tanto a você que você não vai caber mais onde você está. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa nova para você. E os horizontes vão abrir na sua frente. Porque assim o Senhor fala, vá pois agora. Toda vez que Deus te enviar para um lugar, tem um povo para ser livre de algo. Toda vez que Deus colocar algo na sua mão, tem alguém para ser livre de algo. Essa palavra é para livrar alguém de algo. Ontem eu recebi em lágrimas um testemunho. E essa pessoa orava tanto pela minha vida. A ameaça chegou de manhã, mas daí uma horinha, né? Que a ameaça que o inimigo tentou mandar a ameaça, já mandou alguém. Rose, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Você tá com a dispensa cheia de alimento, e ele falando espiritual. Eu quero abençoar a sua vida. E chorando, eu falei, Jesus, o que é isso? Ele falou, ali, com quem você vai se preocupar? Tem pessoas que se levantam para amaldiçoar, mas olha o quanto que eu levantei para te abençoar. A obra é de Deus. O café é de Deus. Ah, é um cafezinho, é uma xícara, é um cafezinho. Não, é um cafezinho diferente. É um cafezinho que traz no nosso coração a certeza, né? E eu queria muito hoje que você pegasse essa live, compartilhasse, enviasse para alguém.
Porque eu tenho certeza que Deus está destravando chamados. Deus está destravando ministério. Deus está destravando a nossa vida diante da revelação dessa palavra. Chegou no final, né? Ainda que eu não cumprimentei você, que eu não prestei muita atenção, porque hoje eu estava muito envolvida com a palavra, para que eu não venha atrapalhar o que o Senhor quer fazer, porque a gente só atrapalha. Então, deixa Deus fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer. Não fica tentando colocar, ai, Senhor, eu vou fazer aqui. Não, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa o Senhor fazer. Ai, Senhor, deixa Deus fazer. Eu sou. Eu sou. Eu estou com você. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos diante de Ti nesta manhã, a Tua palavra, Senhor, é o centro. Nós, Senhor, não somos nada. Nós não temos nada a oferecer. A Tua palavra, Senhor, ela é tudo. Ela nos move, ela nos sustenta, ela nos alimenta, Pai. E eu te peço nessa hora, a cobertura, Senhor, sobre os meus 3 filhos. Ele manda a suí, declamai, demanda a subia, canta, rebaçai. Os meus filhos, Senhor, Pai de sangue, e aqueles a quem o Senhor tem me dado como filhos, Senhor, espirituais, a qual o Senhor tem me entregue para cuidar. São pessoas, Senhor, que vivem próximas, Pai, e eu estou em oração porque estão em batalhas. Toma, Senhor, os meus filhos, Senhor, Pai, carnais e aqueles espirituais a quem o Senhor tem me entregado. Eu coloco diante de Ti a vida do meu esposo, a minha vida. Deus, que a minha vida seja, Pai, um livro aberto, que não tenha nada, Senhor, Pai, com que o inimigo apontar o dedo e acusar, Pai, que ele manda a súbia. Eu coloco diante de Ti, anai que miniaço e manai, o meu chamado, rimiaço e decomanai, que eu não venho esquecer para quê, por quê e onde Tu me enviaste, que nimiaço e decanta. Não venha eu esquecer, meu Pai, que foi o Senhor que disse que estaria comigo, estaria à frente, Pai, desta obra. Pai, eu coloco este ministério nas Tuas mãos. O café com palavra é Teu. Elebassuri cantaramanai. Confia, labassuri cantaremanai. O Senhor nas mãos daqueles a quem Tu quiser confiar. Envia, Senhor, aqueles a quem o Senhor quiser enviar. Coloca as Tuas mãos, levanta, Senhor, esse café. Sopra, Senhor, Pai, a Tua palavra. Sopra, Senhor, Pai, não é, Senhor, o nome de ninguém, não é, Senhor, Pai, curtida, visualizações, mas é a Tua palavra. Sopra a Tua palavra, Senhor, no dia de hoje. Aqueça, Senhor, o coração daquele que está, Senhor, caído, aflito, que está, Senhor, no leito de enfermidade. Papai, venha curar nesta hora, venha visitar, Senhor, Pai, a corrente sanguínea, anemia fortíssima, venha o Senhor curar. Deus, eu não sei que criança, mas Tu me mostra uma criança, Pai, com enfermidade, e o Senhor é o Deus que está descendo no dia de hoje para entrar com providência de cura na vida deste menino. Desça com poder, traga cura, traga, Senhor, Pai, livramento, Pai. Oh, Senhor, toca nos pulmões, Pai. Limpa, Senhor, os pulmões, Senhor. Arranca, meu Senhor, em nome de Jesus, enfermidade de ordem física e espiritual. Pai, eu entrego os meus irmãos em Cristo Jesus diante da Tua face, que ele bacanto, miniaço e renébria. Coloco diante de Ti, Senhor, mais uma vez, eu não sei a causa, mas Tu sabe a vida do Romerito, elemenécia. Levanta, Senhor, Teu filho com graça, ariandai, sominiai de québia, porque Tu enviará algo, Senhor, para a mão deste homem. Pai, em nome de Jesus, capacita, Senhor, também, Senhor, a esposa Rutilé, Tua filha, Senhor, Pai. Levanta, Senhor, tira esse fardo a qual o Senhor inimigo queria fazer pesar. Tira, Senhor, esse peso. Começa a trazer, Senhor, uma leveza. Começa a trazer uma leveza, porque algo grande o Senhor tem com esta casa. Deus, eu entrego diante de Ti a vida da Cássia. Que o Senhor coloque as Tuas mãos. Que o Senhor faça, Senhor, a Tua obra na vida da Cássia e do esposo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a vida da Fernanda, a vida do Fabrício. Eu coloco diante de Ti, Senhor, Pai, a vida, Senhor, Pai, da Silvânia. Meu Senhor, em nome de Jesus, vai limpando, Senhor, Pai, a corrente sanguínea. Vai tocando, Senhor, Pai, no cérebro. Toca, Senhor, em veias importantes. Toca no coração. Toca, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, as artérias. Toca nas articulações. Deus, no nome de Jesus. Espírito de ansiedade. Espírito do inferno, Senhor, a qual se levanta, Pai. E as pessoas que estão, Senhor, Pai, ali, Deus, clamando por uma resposta. Clamando, Senhor, para que o Senhor toque na saúde. Que o Senhor venha, Pai, segundo a Tua vontade, ministrar nesta hora. Que o Senhor venha, segundo a Tua vontade, operar, Senhor, milagres e prodígios. E nós temos certeza que o Senhor é o Deus que faz. Pai, no nome de Jesus, que seja enfermidade física ou espiritual, que o Senhor venha passar
e arrebentar cadeias e prisões. Xarai demanda sobre cantarabadaia. E miniaçou que lemanai. Toca, Senhor, na vida da Ciene, Enemanácio. Toca de cantarabassuriandarai. Toca nos ossos, toca na corrente sanguínea. Toca, Senhor, Pai, em todo o corpo da tua filha. Nada há impossível para ti. Arabanda súbia. Toca, Senhor, no nome de Jesus. Sustenta a tua filha. Sustenta, Senhor, Deus, a Bianca. Sustenta, Senhor, o filho. Sustenta essa família, Pai, a qual a tua filha tem passado por esse momento de enfermidade. Nós, em nome de Jesus, clamamos a ti pela tua cura. Ei, deblevassai cantumenécia. Toca na tua filha, Pai. Toca, Senhor, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Visita em nome do Senhor Jesus a nossa cidade. Visita o hospital da nossa cidade. Ah, Jesus. Toca no hospital da nossa cidade, nas escolas. Repreenda o Senhor esse espírito imundo, Pai, a qual quer tragar os nossos jovens. Toca nas entradas e saídas da nossa cidade. Toca, Senhor, Pai, no nosso estado. Toca na nossa nação. Abre os cadeados que estão prendendo, Pai, no mundo espiritual a nossa nação. Arranca, Senhor, cadeias, meu Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus na vida da Jennifer, Jéssica, Júnior, Pai. Vai tocando no nome de Jesus Cristo, Pai. Quebra cadeias espirituais terríveis. Abençoa o comércio da nossa cidade. Pai, aquele que te serve e honra ao Senhor. A tua palavra diz que tu trata diferente. Toca ali, Senhor, no comércio da Paula. Toca na vida do Benjamin. Toca, Senhor, em nome de Jesus, na família dela, Pai. Levanta, Senhor, no coração da tua filha algo diferente. Que o Senhor tem algo para entregar à tua filha. Revela, Senhor, a ela. Que o Senhor venha trazer, Senhor, um ânimo novo. Tirar, Senhor, todo abatimento de espírito, Pai. Que o Senhor venha se revelar em nome de Jesus. Assim nós colocamos diante de Deus, crendo. E a palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. O desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas. E o Senhor quer que você resplandeça e permaneça para a glória do nome do Senhor. Amém? Nós vamos encerrar. Hoje nós estendemos, né? O Senhor, Ele tem liberdade para falar. Falei, Senhor, que palavra. Deus ministrou muito meu coração aqui, no meio da palavra. Ah, você estudou a palavra? Não. O Senhor me revela a palavra, eu abro ela aqui junto com vocês. Às vezes tem palavra que eu vou estudar hoje, né? Não foi, o Senhor falou assim, não, vou te revelar a palavra na hora da live. Louvado seja Deus por isso. Eu quero ser um canal limpo, sem um caninho, sem areia nenhuma, para que a palavra de Deus ela venha descer e eu não seja impedimento para que o Senhor venha fazer aquilo que Ele quer. Amém? Ó, Deus abençoa muito. Amém, Mabel. Louvado seja Deus. Eu senti também um poder de Deus aqui nessa cozinha, misericórdia de Deus, né? Vontade é voar, gritar, sair pulando, né? Mas louvado seja Deus por tudo. Gente, até amanhã, 7 da manhã, em nome de Jesus, né? Tatiana, depois você volta lá e pega do começo. Se você puder enviar, envia para alguém. Puder compartilhar, compartilha. Puder quiser marcar alguém, gente, fica à vontade. Nós estamos pregando a palavra de Deus. E eu não tenho palavras para expressar gratidão a vocês que vêm aqui pela manhã, né? Pra gente tomar café junto, né? Eu não sei se vocês têm xícara lá, ó. Se vocês estão tomando café, mas eu tô, ó. Pode postar o cafezinho de forma diferente. Pode postar a sua xícara, pode marcar. Entendeu? Fica à vontade, deixa Deus te usar. Se não for incômodo para você, fica à vontade. Porque eu tô assim, impactada com as pessoas testemunhando. Rose, Deus está trabalhando na minha vida através do café. E isso aí é o que importa. Ó, beijo, até amanhã, se assim o nosso Senhor permitir, né? Eu amo vocês em Cristo Jesus e nós estamos juntos no nome de Jesus. Fica com Cristo.